Olá, queridos amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós teríamos uma palestra agendada no GETAL, Grupo Espírita Trabalho, Amor e Luz. Então eu faço aqui a minha parte, conversar com vocês um pouquinho. Lembrando que, apesar das casas espíritas estarem com as suas atividades suspensas, todos os trabalhadores, cada um conforme combinam com a direção de suas casas, tem promovido um determinado horário para oração, para se comungarem em coração, para se manterem unidos, né, com a espiritualidade e das atividades pertinentes a cada casa. Então vamos lembrar que a sua casa, a casa que você frequenta, com certeza mantém ativamente a intenção de dar o suporte necessário para a espiritualidade, vibrando pelo bem de todos, pela paz, pela união, pela concórdia, pelo entendimento e pela propagação do amor, sobretudo, né? Muito bem. Vocês sabem que Paulo de Tarso, ele teve uma trajetória não só no compromisso de propagar a palavra do Cristo, mas um trabalho intenso dele para com ele próprio, em superar suas limitações, né? Em lapidar a sua intimidade, o seu próprio coração. E a vida de Paulo não foi um mar de rosas, né? Como muita gente ainda acredita. Um camarada que era um cosmopolita, inteligentíssimo, um orador, né? De uma intelectualidade muito grande, mas que entregou todo o seu ser numa obra muito grandiosa, né? Que era o de estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. Paulo passou por diversos infortúnios, não foram poucos, passou por provações, enfim. Mas principalmente Paulo passou por momentos de reclusão completa várias vezes, né? Em Jerusalém, Cesareia, em Éfeso. Teve momentos em que ele foi retido domiciliarmente, mas teve um período bastante extenso, de 5 a 6 anos, em que Paulo ficou dentro de uma cela, em péssimas condições. E, no entanto, nem por isso ele teve a sua fé abalada, as suas convicções estremecidas. E o que é muito mais interessante, ele nunca se sentiu preso. Nós temos uma noção de liberdade que são muito extremistas, né? Ligadas ao que diz respeito ao livre-arbítrio. Em algum aspecto da nossa experiência, nós achamos que somos fadados a alguns acontecimentos contra a nossa vontade e, portanto, somos submetidos a provas e situações bastante delicadas. Por um outro lado, nós entendemos que liberdade completa é fazer tudo o que queremos, do jeito que queremos, com quem queremos, do modo como entendemos. Nem uma coisa e nem a outra coisa. A liberdade é você ter um trânsito livre dentro de si próprio, através do autoconhecimento. Nós passamos por algumas questões que nos cerceiam, né, o caminhar conforme o nosso processo evolutivo, né? Enquanto espírito em trânsito, espírito em evolução, né, adquirindo compreensão acerca da vida, acerca dos planos divinos, nós vamos saindo da condição de vítimas, né, dos reveses, dos cataclismas. Somos submetidos, sim, às leis divinas e naturais. Mas, por um outro lado, na medida em que o nosso entendimento vai se alargando, nós vamos entender como entra a aceitação, né, dos acontecimentos que nos chegam à porta. Eu tenho ouvido muitas reclamações das pessoas e de espíritas
com relação a esse isolamento social que todos estão sendo submetidos, mas por uma questão de um bem coletivo, né? Visando um bem coletivo. Não é um isolamento para que infelicite as pessoas, lhes prive, né, da liberdade de ir e vir, né? Tão somente isso. E as pessoas estão focando somente nisso. O confinamento social, o isolamento social, como a perda da liberdade e ponto. No entanto, nós estamos tendo a possibilidade de, através deste aparente cerceamento de ir e vir, né, a liberdade de escolha. Porque eu posso me confinar socialmente por uma necessidade coletiva, que é evitar a propagação da contaminação, né, do coronavírus. Eu posso escolher acreditar que eu estou completamente isolada, só, e alimentar em mim o meu lado mais escuro, a minha visão mais limitada de vida, acreditar que eu estou vivendo uma desgraça, estou sendo atacada por um inimigo, que é um vírus, né? Um ser minúsculo, que tem a sua letalidade, claro, não estamos negando isso, pelo contrário, mas eu também posso ter a liberdade de escolher não olhar para a morte, como a gente já comentou há bem pouco tempo, mas ter a liberdade de escolher olhar para a vida, que isso, este pequeno ser, esta coisinha minúscula, né, chamado coronavírus, me traz. Porque através dele é que eu estou sendo, no confinamento social, no isolamento social, ter a possibilidade de visitar na minha intimidade espaços em mim que eu nunca tive o hábito de conhecer, de atender, de perceber, de observar, né? De escanear, de adentrar e de me aprofundar. Então eu tenho a livre escolha, o livre-arbítrio entre praguejar, negar este momento e visitar na minha intimidade a revolta, né, numa intensidade maior que eu não conhecia, a tristeza numa intensidade maior que eu não conhecia, o sentimento de solidão e abandono num estágio que até então eu não tinha vivenciado, e eu posso alimentar isso, né, de forma abundante. Eu posso me sentir esquecida da providência divina, enfim. Eu posso caminhar na minha intimidade por espaços que eu não tinha por hábito visitar, conhecer, não é? E ficar ali, fincar ali. Não só ficar, mas me fincar nestes espaços, que podem ser escuros, mas que também podem ser luminosos, não é? Imagine você o que você passar 5, 6 anos numa cela, num confinamento extremo, sem higiene de qualquer espécie, com alimentação deficitária, sem acesso a nada, à luz do sol, a absolutamente nada. E o que é se sentir tão livre nestas condições? Que grandeza deste espírito que consegue olhar para além das aparências e respirar em ares refrigerados, né? Ares purificados da própria casa mental. E dali se alimentar, dali encontrar força, ânimo e coragem para chegar ao fim da sua existência. E nesse momento, quando ele entrega, né, o seu cargo e a sua condição para Timóteo, para que ele o sucedesse na tarefa de propagar o evangelho, ele diz: combati o bom combate. Faça agora você a sua parte, com toda a força que lhe for possível. Então, que espírito é este, né, que encontra em si, que desenvolve em si a total liberdade para escolher a vida, e uma vida plena.
uma vida que lhe conforte a alma e que alimenta o espírito de tal maneira que ele sabe que está saindo de cena, mas para entrar na vida verdadeira. Ele sabe que seu fim está próximo. Então é alguém que, antes de tudo, lida com o desprendimento da vida para uma vida maior. Ele nos dá uma lição não somente de coragem, não somente de resiliência, mas sobretudo de desprendimento, de desapego, porque ele entendeu por muito tempo que tudo que ele tinha à sua volta era transitório e que de fato ele não tinha direito sobre nada. Tudo passava por ele, mas nada lhe pertencia. Então assim somos nós. Nesse momento nós temos a liberdade em vivenciar a nossa sombra, a nossa escuridão da alma, ou adentrar num campo da nossa intimidade que não temos por hábito visitar e conhecer melhor, que é a nossa capacidade de transformação, né? De resiliência. Afinal de contas, Paulo, na sua jornada de espírito, né, em crescimento, em evolução, não é diferente de nós. A diferença é que no momento em que ele disse sim, foi sim. No momento que ele disse não, foi não. Um espírito firme na vontade. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença. Nós ainda transitamos entre sim e não, conforme o que acreditamos ser capazes de tolerar ou não. E eu acho que a visão que nós temos de nós mesmos, né, nem é sequer de filhos do Pai, com a sua imagem e semelhança, de poder de criação e de transformação. Então, essa liberdade está nas nossas mãos. Podemos estar num espaço, né, geográfico limitado, mas de ampla liberdade de vivenciar na intimidade do coração e da mente um espaço aberto, né, de aprendizado, de autoconhecimento, de autodescobrimento e visitar instâncias, né, do nosso psiquismo, do nosso coração, da nossa alma, que para nós era desconhecido. E entender que eu posso, num espaço pequeno, me sentir livre e plena. Até porque nesse espaço em que estamos sendo convidados a permanecer, é um espaço que há conforto. Por menor que ele seja, por mais simples que ele seja. Não estamos falando em fator financeiro, né? Estou falando em se sentir livre onde quer que você esteja. Tem a sua cama, né? Tem a sua coberta, tem suas condições de distração, você pode ouvir uma música, você pode assistir um filme, você pode participar de uma videoconferência, você pode falar com amigos, você pode gravar uma live, você pode interagir com o mundo do jeito que você quiser. Então, por que é que damos tanta importância para esse momento que é necessário e que é para o bem de todos? Não é para o bem de uma pessoa, é para o bem de todos. Né? É em benefício de todos. E ainda há uma oportunidade grandiosa de vivenciarmos uma experiência que até então não tínhamos sido chamados a vivenciar, que é a vivência para consigo e consigo. Consigo mesmo. Eu e eu comigo. Como? Como é que eu lido comigo? Como é que eu lido comigo neste momento? Então eu estou tendo a liberdade de escolher em fazer essa experiência, vivenciar esta experiência de um modo extremamente luminoso e positivo, engrandecedor, enriquecedor para mim mesma, ou não, ou me encolher, ou me revoltar, ou me fechar num espaço escuro dentro de mim mesmo, em que tudo para mim é ruim. Eu só vejo o que tem de ruim nessa situação. E alimentar o que já há de negativo no nosso entorno e que não deu certo como experiência humana. Veja a grandiosidade deste momento, da oportunidade que nós estamos todos tendo e sendo chamados para vivenciar a solidariedade, a fraternidade, a amizade, o amor, mas
de forma verdadeira, de forma íntegra, de forma positiva e de forma concreta. Quando é que poderíamos imaginar que seríamos todos, né, unificados, todos chamados para nos unir num propósito único, em que não há a menor necessidade de entrar divergências, quer sejam políticas ou religiosas, não importa. Todos nós temos a mesma necessidade primária, que é da autopreservação. Todos precisamos do alimento, todos precisamos do abrigo, todos precisamos de ajuda. E nós nunca vivemos uma situação, pelo menos que possamos nos lembrar com tanta facilidade, da união que nós estamos vivendo e presenciando agora. Não importa se você é italiano, se você é francês, se você é inglês, se você é brasileiro, se você é de qualquer outra região do mundo, precisamos uns dos outros. E quem melhor para dar esse exemplo de liberdade que senão Paulo, né? Que vivenciou essa trajetória humana tão comum a nós, do medo, da insegurança, da tristeza, da solidão. No entanto, ele optou pela vida. Paulo, ele não escolheu a sombra de si mesmo. Ele escolheu a vida em abundância que Jesus lhe ofereceu. Foi a esta vida que ele se apegou e dela se alimentou, e com ela se fortaleceu, e com ela ele se expandiu moralmente, espiritualmente. O seu amor fermentou, o seu amor pela humanidade, né? O quanto ele não levou adiante na sua jornada de palavras de encorajamento, né? Pelo próprio exemplo. As suas cartas todas são de ânimo, são de encorajamento, são de estímulo para todas as outras comunidades, né, cristãs. Cartas que levavam tanto tempo para atingirem seu destino, mas que depois ele teve um auxílio da espiritualidade, não é mesmo? E nós, dentro de um relativo conforto, com toda a tecnologia a nosso favor, né, ainda temos esse pendor tão forte de olhar o negativo. E nós somos espíritas. Dizemos que acreditamos em tudo que Kardec nos trouxe, através dos bons espíritos. Dizemos que acreditamos na presença do Pai, na presença de Jesus. E, no entanto, eu vejo comentários lamuriosos, né, de pedidos de misericórdia, no sentido de que estamos sendo atacados, livra-nos de todo mal. Este mal foi criado por nós mesmos, né? A virulência, a contaminação, ela parte da nossa própria intimidade, do nosso próprio comportamento moral, mental, espiritual. Não há como você ter uma expressão de vida que não seja condizente com o que você carrega na própria intimidade. Ou seja, a minha capacidade de comprometimento físico está na qualidade, na mesma proporção dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Tudo que parte do meu coração, ele se propaga em ondas eletromagnéticas. Na mesma proporção, é desta onda vibratória que eu propago ao infinito, de retorno é dela que eu me alimento. Então, se dentro do meu livre-arbítrio eu optar pela sombra, o que eu vou encontrar de retorno para aquilo que demanda do meu próprio coração, se não mais sombra? E é dessa sombra que eu vou me alimentar, vou respirar e vou existir. Ora, mas se eu entendo que em Deus eu existo, me movo, né? Em Deus eu me expresso, eu vou propagar de mim o quê? Uma qualidade vibratória que de em retorno vai me retroalimentar, me retrosustentar, me acalmar,
Então, a fé, ela é necessária a todos nós, mas uma fé raciocinada, para que eu entenda as escolhas que eu faço. E muitas vezes eu não percebo, muitas vezes são inconscientes, muitas vezes são de manada, ou seja, porque o outro faz, porque o outro diz, então eu não paro para refletir sobre e faço igual. Então, nunca tivemos uma oportunidade tão grandiosa como essa de agora, de exercer a nossa liberdade de escolha, que é plena. A nossa liberdade, ela é cerceada conforme as leis divinas a que todos somos submetidos, né? Mas a amorosidade do Pai é tão grande que permita que a gente transite por estas leis divinas, né? De maneira que não precisemos sofrer. Muito embora o que nós entendemos por sofrimento está muito mais ligado ao aspecto material do que propriamente espiritual, não é? Então nós nos queixamos de não poder transitar por aí, mas esquecemos que num momento de desdobramento nós vamos para qualquer lugar que quisermos. E isso acontece com extrema frequência. O transe mediúnico, ele acontece basicamente a cada 30 minutos, variando de pessoa para pessoa. Você pode estar num momento de relaxamento e estar vivenciando um transe mediúnico. E esse transe mediúnico, ele pode partir de si para consigo próprio ou de uma consciência externa. Até nisso nós temos a liberdade de escolha. E num transe, né, num momento de desprendimento da nossa intimidade, nos conectarmos, nos harmonizarmos com instâncias superiores a que vivenciamos neste momento. E contribuirmos, em retorno, ampliar nossa capacidade de transformação. Ou seja, eu busco a paz que há no alto, em me harmonizando, me conciliando e buscando a orientação dos bons espíritos. E de em retorno, no entendimento que eu trago energeticamente, fluidicamente, eu propagar para o meu ambiente a paz, a tranquilidade, o entendimento, o conhecimento. Eu posso optar pela liberdade de escolha e me consorciar com consciências mais infelizes do que eu, cheias de ódio, cheias de revolta, né? Com planos de aquisição puramente materiais, puramente sensoriais, e fazer com que isso na minha intimidade gere uma angústia muito grande por me ver privada dos prazeres sensoriais. Quando, se eu parar para pensar por algum instante, pouco que seja, você vai perceber que nesse período de isolamento social, nós precisamos de muito pouco para ficar bem. Nós precisamos simplesmente ter acesso ao básico para mantermos a nossa condição biológica sustentada, claro, mas nós precisamos de afetividade em quantidade. Quando nós sentimos o nosso coração abastecido e alimentado em amorosidade, tudo fica bem. Você fica em paz, você se tranquiliza. Não é mesmo? Não é assim? Quando você se sente querido, protegido, amado por alguém, você não fica tranquilo? Então, por que não exercitarmos a plena liberdade a que temos o direito e de fazermos esse trabalho para conosco mesmo, com nós, cada um consigo, em se acolher, em se amar, em se autossustentar, em se autoprover de afetividade, caminhando por instâncias da sua intimidade que não eram visitadas. E aí você descobrir um tesouro sem tamanho, sem dimensão, ou seja, sem limites. E aí sim, você exercitar essa plena liberdade que você tem
de compreender o que seja sedentar a sua sede de amor na fonte divina que é Jesus, e com Ele aprender a caminhar, seja em que circunstância for, com força, com coragem, com bom ânimo, porque nós não estamos sós. Se este cenário que estamos presenciando e vivenciando é criação nossa, sim, então nós podemos entender que isto vai se modificar também, se assim quisermos. Se pusermos mais em prática aquilo que o nosso espírito sabe, porque está registrado na própria consciência de cada um, a lei de Deus. Está impressa na intimidade de todos nós. Precisamos vivenciá-lo, não é mesmo? Então, a nossa liberdade, esta verdadeira liberdade, não nos foi tirada. Ela não pode nos ser tirada, porque é algo que nos pertence, é nosso, por direito divino. A escolha está nas nossas mãos. Nós podemos passar esse período cada vez mais unidos, cada vez mais fortalecidos, cada vez mais fraternos, cada vez mais amorosos. Ou não. A escolha está em cada um de nós. Se há uma dificuldade maior para alguns, eu entendo que é tanto maior o distanciamento dele para com a sua intimidade, para com o seu Cristo interno. Há uma relação muito frágil ali, ou até nenhuma. Por isso a pessoa fica tão angustiada, porque eu não estou assim, não tenho nem essa capacidade, né? Não tenho nem o direito, não é um ajuizamento, de forma alguma. Mas a gente entende e percebe na fala de cada um que quanto mais a pessoa está tranquila e se mostra tranquila, tanto mais a gente percebe o nível dela de intimidade para com o seu Cristo interno, para com Jesus e para com o Pai, o Criador. Aquele que pouco se conhece, aquele que pouco tem contato consigo mesmo, em que ele ancorou as suas necessidades para fora e sobre os outros e sobre as coisas, esse ele está sofrendo mais, esse isolamento social. Ele se sente fragilizado, né? Então, é mais uma oportunidade que nós temos de exercitar a fraternidade, a caridade, mostrando, né? E estendendo as nossas mãos e lembrando de que, olha, Jesus disse a todos nós: fazei o que eu faço e podeis fazer até mais. É nos unir a essa fonte sem fim de amorosidade que provém do Pai através de Jesus. Ninguém chega ao Pai senão através do Filho, como um caminho, como uma verdade e como a verdadeira vida. Então, veja o que nós temos, né, nas nossas mãos. Você se sente preso pelo isolamento social? Você se sente angustiado? Você se sente tolhido de fato da sua liberdade? Ou você se sente livre apesar de um isolamento temporário? Te angustia tanto assim? Tenho tédio? Concordo, porque os dias se repetem, né? Mas e a nossa criatividade? E a nossa possibilidade de ampliar horizontes, leitura, livros, videoconferências, né? As lives. Nunca nós tivemos tantas palestras, tantas lives falando sobre a vida de espírito, nos facilitando o entendimento de que esse momento vai passar, ele é transitório. Nunca nós tivemos tantas falas tão positivas, tão esclarecedoras, tão instrutivas acerca do mundo do espírito. Então nós temos várias possibilidades de enriquecer esse momento, mas há que fazer um
caminho antes, um caminho para o próprio interior, é um caminho voltado para a sua própria intimidade, e ali sim encontrar um terreno fértil para ser arado e lançado novas sementes. Nós estamos praticamente às vésperas da Páscoa. Amanhã é tida como Sexta-feira da Paixão. E eu vejo muita gente já olhando apenas para a morte de Jesus, do Jesus físico. Olhando e comentando e já postando o seu sofrimento, o seu flagelo físico. Mas Jesus é amor. Jesus é um espírito luminoso. Ele não está conosco num corpo físico, ele está conosco em espírito, vivo, mais vivo do que nunca. Então, por que não aproveitarmos este momento e abandonarmos este homem velho, de comportamento igrejeiro, sem me desfazer de nenhuma religião, seja adventista, católica, não importa o segmento filosófico religioso, mas este comportamento de sofredor, deixar de olhar para o Cristo crucificado e olhar para o Cristo vivo, que convive conosco, que está na intimidade do nosso coração. É este Cristo que precisamos celebrar. Então, quando chegar no domingo de Páscoa, que é apenas uma data, é apenas uma data, né? E que, portanto, é celebrada a ressurreição, o renascimento. Vivenciar o renascimento e a ressurreição de nós mesmos. Deixar o comportamento já moribundo e vivenciarmos um novo comportamento de alegria de viver, de gratidão pela vida que temos, da oportunidade que nos são dadas a todo instante, em todo lugar. Essa é a Páscoa da ressurreição, mas é a de todo dia. Todo dia nós podemos nos modificarmos, todos os dias nós podemos renascer em nós mesmos, renascer a fé, fazer com que brote em nós mais da vida que Deus nos concede. Refazer, reavaliar, renovar, ressurgir em nós um novo ânimo, uma nova vontade e uma boa vontade. Então eu desejo a todos uma feliz Páscoa, mas uma Páscoa que se prolongue para todos os outros dias, que não termine no domingo. Tem tanta gente preocupada com o chocolate. Páscoa é chocolate. Lamentando que não estarão com os seus, concordo, cada um está no seu espaço, mas se houver laços de fato que una os corações de uma família, não é a distância que irá importar, porque cada coração está unido intimamente por amor, um pelo outro. Então, a presença física é importante, claro, mas nesse momento é lembrar que a Páscoa não vai terminar no domingo e que este momento de isolamento social também vai acabar. E o que é que nós vamos fazer depois que este momento de isolamento acabar? É isso que é importante que a gente reflita desde já. E comece a trabalhar esta liberdade de escolha que nós temos desde já. Que é para quando este momento passar, nós tenhamos uma firme convicção de qual lado vamos escolher caminhar. Então eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que Deus sempre nos ilumine, mas de tal modo que tenhamos a coragem de romper as nossas barreiras internas na busca da luz, da compreensão e da sabedoria. Um grande abraço virtual a todos, um beijo no coração de todos e que a paz de Jesus esteja com todos vocês, viu? Até
no outro encontro. Tchau.